Bom, olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina Tática de Combate a Incêndio. Eu sou o Capitão Lourenço e vou ministrar para os senhores durante todo o curso os assuntos inerentes a essa disciplina. É uma disciplina que com certeza os senhores já tiveram contato anteriormente, certo? Na verdade, assim que ingressamos na corporação, uma das primeiras disciplinas que aprendemos. Porém, o diferente para esse curso aqui, eu falarei não só do que os senhores já aprenderam, porém vou falar a respeito também da atualização de conceitos e assuntos que chegaram na corporação recentemente que os senhores e senhoras precisam saber, ok? Porém, em virtude dessa situação de ensino à distância, pretendo fazer isso de uma maneira mais interativa possível. Então, na medida do possível, todas as minhas aulas serão gravadas, juntamente com slides, para que os senhores possam acompanhando e assim, junto, a gente desenvolver o raciocínio de uma melhor maneira, ok? Bom, já antecipando, essa disciplina ela vai durar por 4 semanas e ao término de cada semana nós teremos 2 atividades. Uma vai ser o fórum de acompanhamento e a verificação especial, certo? Qual é a diferença basicamente de um para outro na minha disciplina? Aqui o fórum de acompanhamento vai ser uma atividade proposta onde os senhores vão responder, não necessariamente vai ser no formato pergunta e resposta, mas pode ser uma discussão, um debate, algum assunto que eu vou levantar e a gente vai discutir e debater a respeito dele. Ok? Esse é o fórum de acompanhamento. Verificação especial vai vir no formato de questionário e funciona como se fosse um teste, onde os assuntos abordados naquela semana, eu vou colocar algumas perguntas ali, vai vir, acredito que em formato de questionário, ainda vou definir isso, porém muito provável que seja no formato de questionário, e aí os senhores respondam rapidinho lá, para que os senhores saibam realmente se absorver o conteúdo ou não. Ok? E ao término das 4 semanas vamos ter a nossa verificação corrente. E para aqueles que não alcançarem o índice, a gente vai para a verificação final. Bacana? Bom, vamos lá. A instrução de hoje, na verdade, vai ser mais um bate-papo, desculpa, para que os senhores entendam um panorama da atividade de combate a incêndio na corporação. Quais métodos de ensino a gente praticava há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que sem dúvida os senhores tiveram a formação do Bombarmar, né, daquele modelo tradicional, também tive essa formação, porém porque a partir de alguns anos, de 5 anos para cá, as coisas mudaram, né? O incêndio está sendo abordado de uma outra maneira e o que mudou para que o incêndio seja tratado de uma nova maneira. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e vamos falar também principalmente das diferenças dos incêndios do passado e dos incêndios da atualidade, que são cenários completamente distintos, ok? Bom, os objetivos da instrução, como eu disse, primeiro entender qual o contexto da atividade de combate a incêndio está inserida no CBMERG, tá? E o segundo, saber o que esperar e o que será ensinado nesse curso. Pretendo, ao término dessa instrução, que os senhores fiquem com vontade, com anseio de aprender novas técnicas, novas doutrinas e por que a gente vai mudar, né? Já não viemos fazendo de uma determinada maneira há tantos anos, por que agora a gente vai ter que mudar? Tá? Já antecipando, os senhores vão perceber que as novas técnicas que vamos abordar, elas têm uma efetividade muito maior no combate a incêndio do que o modelo tradicional que a gente aplicava no passado. Tá certo? Bom, vamos lá. Para a instrução de hoje, primeiramente vou falar da conjuntura histórica dos combates a incêndio nos séculos 19 e 20. Tá? O início dos estudos do CFBT e 3DWF. Fica tranquilo, essas siglas não serão estranhas para os senhores ao término da instrução. Tá? Mas basicamente é o seguinte, o CFBT é um método de treinamento desenvolvido principalmente na Suécia, e o 3DWF são as técnicas de combate utilizadas no combate a incêndio que garantem a maior efetividade nesse combate. Tá? A gente vai abordar isso com mais calma à frente. Tá? Terceiro, que é muito importante, os benefícios do combate a incêndio, dessas novas técnicas no combate a incêndio. Afinal das contas, por que a gente vai ter que aplicar essa nova doutrina e não a doutrina tradicional de combate a incêndio? E por último, o ensino de combate a incêndio no CBMERG. Tá? Como as OBMs do ensino, tanto o Cefap como a academia, como o CIEB, vem trabalhando essa nova doutrina para que no médio prazo a gente consiga mudar o modus operandi das atividades de combate a incêndio na corporação. Bacana? Bem, vamos lá.
Primeiro ponto, conjuntura histórica. Bem, a gente tem uma foto aí do incêndio do recolhimento do Parto. Na verdade, esse incêndio aconteceu em 1789, então na verdade é o século XVIII, mas ele representa bem a conjuntura histórica daquela época. Se os senhores puderem observar aí, nós temos uma série de artefatos sendo jogados pela janela, mas basicamente naquela época nós não tínhamos recursos e equipamentos adequados para fazer um combate a incêndio, e também as construções eram predominantemente de madeira maciça. Então elas queimavam a determinada velocidade, porém elas precisavam consumir todo aquele combustível classe A para desenvolver um incêndio por completo, certo? Então, as estruturas naquela época eram estruturas pouco compartimentadas, ou seja, eram salões muito grandes, certo? Diferente hoje, onde você vai num prédio residencial e você tem pequenos cômodos. Hoje as estruturas são muito mais compartimentadas do que antigamente. Bem, as estruturas, obviamente, eram um pouco verticalizadas, certo? Essa verticalização começou aí no século XX, no século 30, que os prédios começaram a tomar as cidades, melhor dizendo. Tínhamos também poucos materiais sintéticos nessa época, era principalmente madeira maciça, o que dá uma certa característica para o incêndio, diferente dos materiais sintéticos, que são muito mais danosos, cancerígenos, e a gente já sabe disso, né, visto grandes eventos como Botkiss, entre várias outras, na qual as vítimas vieram a óbito em virtude da fumaça tóxica de componentes sintéticos, certo? Então, esses componentes sintéticos, esses materiais sintéticos fazem muito mais parte da nossa realidade do que de quem viveu aquela época do século XIX e XVIII, certo? E também tinham bastante efetivo nas guarnições. Alguns dos senhores podem ter pego um pouco dessa realidade, onde tínhamos guarnições um pouco mais cheias, com mais militares, e a realidade hoje é um pouco diferente, então a gente tem que fazer mais com menos. Perfeito? Bom, também no século XIX, o trabalho de combate a incêndio era bastante desgastante. Não que hoje não seja desgastante, também é. Porém, sem dúvida, hoje é muito mais confortável do que aquela época. Visto o próprio EPI que o militar utiliza hoje, o capacete que ele utiliza hoje, o EPR que ele tem livre acesso para utilizar e é de um peso muito inferior aos que eram usados há algum tempo atrás. Então, naturalmente, naquela época o trabalho era bastante desgastante e não tinha tecnologia suficiente para fazer um combate efetivo, certo? Então, adotavam, como na foto aí, adotavam recursos extraordinários aí para tentar fazer com que o trabalho fosse mais bem efetivo e a exposição do bombeiro fosse a mínima possível, certo? Bem, temos mais uma foto aí que mostra bem também o combate àquela época. Se os senhores forem perceber também nessa foto, é um tipo de combate completamente defensivo, ou seja, do lado de fora da edificação, certo? Os militares, na verdade nem sei se são militares, né, mas os bombeiros aí nessa foto, eles não estão com EPR, na verdade é uma foto muito antiga, então eles não tinham os equipamentos necessários, os equipamentos hidráulicos eram muito arcaicos naquela época, e o que restava era fazer um combate de fora mesmo, tá? Coisa que a gente está tentando mudar e mostrando que o combate interior, dadas as devidas necessidades, a gente vai falar com isso mais calma à frente, não é todo incêndio que você faz o combate no seu interior, porém você precisa atender alguns requisitos que naquela época você não eram atendidos, como por exemplo a falta de EPI, que é requisito básico para que você consiga fazer um combate interior, combate ofensivo. Legal? Tá certo. Bem, chegando um pouco mais para a nossa realidade aqui, tá uma foto aqui do nosso complexo de ensino. Acredito que todos nós já passamos por esse tipo de treinamento do Bombarmar, né? E o que era o treinamento do Bombarmar? Era um tipo de treinamento desenvolvido em pátio aberto, né? Era um treinamento que visava muito mais a maniabilidade, a agilidade, do que o próprio combate em si. Muitas vezes treinávamos Bombarmar mesmo sem água, porque na verdade no momento que a água saía da mangueira era a hora que o instrutor pausava o cronômetro, porque você conseguia fazer o estabelecimento no bom tempo. Então o Bombarmar é uma ótima ferramenta, né, de maniabilidade, de agilidade,
de reconhecimento de ferramentas, porém é uma técnica que aborda muito pouco as questões técnicas do combate. Qual tipo de jato você vai aplicar, por quanto tempo, se vai ser dentro da edificação, se vai ser fora. Então são assuntos importantes que não são abordados nessa parte da matéria. Tá? Bomba armar, principalmente o treinamento era feito em pátios abertos. E na verdade, o incêndio no pátio aberto, o incêndio a céu aberto é completamente diferente do incêndio compartimentado, do incêndio dentro de uma estrutura. Mais à frente a gente vai ver as principais diferenças entre eles, certo? Bom, ele focava basicamente no combate exterior, porque não tinha condições de você adentrar também o incêndio. E eu estou falando de realidade de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não é muito tempo, né? A gente treinava bastante o bomba armar. Então a gente focava basicamente no combate exterior, então a gente podia jogar água à vontade, né? Diferente quando você vai fazer o combate ofensivo hoje, você tem que limitar muito bem a quantidade de água que você vai usar, em virtude da produção de vapor d'água. Mas vamos lá, o bomba armar ele focava muito na maniabilidade com os materiais de estabelecimento, com agilidade para montar as linhas de mangueira, etc. E o foco era mais no estabelecimento e não no combate. Perfeito? Bem, porém, existiam algumas lacunas, né, no nosso treinamento do bomba armar. Com relação às técnicas de combate, a gente não sabia. A gente tinha basicamente duas regulagens, né, que era o jato compacto ou jato neblinado. Somente essas duas, mas a gente sabia muito pouco em quais ocasiões a gente usava cada uma delas. Tá? Na verdade, a gente nem tinha os guichos pistola hoje que tem na maioria dos quartéis, tínhamos aqueles guichos reguláveis somente, ou quando não tinha o regulável, a gente usava o próprio tronco cônico, que não permite nenhuma regulagem. Mas hoje a gente já tem um recurso mais moderno que permite com que você faça adaptações e consiga otimizar ao máximo as ferramentas que você tem à mão. Tá? Então, as técnicas de combate, elas eram pouquíssimo abordadas, correto? E a gente também não falava de fenômenos extremos do fogo. O que são esses fenômenos extremos do fogo? É o backdraft, é o flashover, é o bleve, é o boil-over. Tá? São fenômenos que podem acontecer em qualquer incêndio, ocorrem principalmente incêndios estruturais, ou seja, incêndios que são cerrados por paredes e teto, e que existem métodos, a gente vai ver isso no decorrer do curso também, existem métodos para você identificar a possibilidade de ocorrência desse fenômeno e também com que você minimize o risco de que ele aconteça. Okay? Então, você chegando numa edificação, você vai fazer uma leitura daquele cenário que pode indicar, o exemplo, um flashover, e você vai seguir tal caminho, você vai seguir tal direção. Se você chegou a um determinado ambiente, você viu lá um dos 10 sinais indicativos de backdraft, você já pode suspeitar da presença de backdraft naquele local e aplicar a técnica saturação por neblina, por exemplo. Certo? Então, são métodos que a gente vai abordar na nossa nova doutrina, que serve justamente para que você identifique o cenário, a partir dos sinais que ele vai te dar, e você aplique a técnica adequada de combate. Ou seja, isso acaba minimizando bastante o risco de acidente, né? E vamos lá, no século XX. Século XX a realidade já é outra, a gente começa a ter prédios muito mais maiores, verticalizados e mais compartimentados também, certo? Então temos aqui a verticalização das estruturas, o número maior de cômodos, materiais mais inflamáveis e tóxicos, o que acaba prejudicando muito o combate do bombeiro militar que não tenha a proteção respiratória adequada. Porém, tivemos, felizmente, o advento de tecnologia e APIs. E o conhecimento também, que o conhecimento hoje ele é muito mais fácil, ele é de muito mais fácil acesso do que há séculos atrás. Certo? Então, as tecnologias chegaram, temos EPIs preparados para que o bombeiro militar seja exposto a altas temperaturas e consiga ainda assim fazer um bom combate a incêndio, fazer um combate a incêndio no padrão. Seja isso em treinamentos ou seja isso em operações reais mesmo. Ok? Então tivemos mudanças na nossa realidade operacional. Essa foi a grande verdade. Tivemos uma mudança brusca do tipo de incêndio que corríamos no século XIX, que passamos a correr no século XX, porém continuávamos treinando da mesma maneira que treinávamos para os incêndios daquela época, os incêndios do século XIX. Tá?
E tiveram alguns fenômenos inexplicáveis que ocorreram não só no Brasil, mas no mundo todo, que fez com que alguns bombeiros, bombeiros da Suécia, iniciassem os estudos que mostrassem uma relação causa e efeito entre a tragédia que ocorreu e o incêndio e a evolução daquele incêndio naquele determinado evento, certo? São dois principais eventos que tiveram uma grande repercussão e que foram eventos que lideraram aí, na verdade, o início dos estudos dessas novas doutrinas de incêndio. Primeiro, o incêndio na Stardust Disco, onde teve 48 mortos e 214 feridos. Stardust Disco foi uma discoteca que, na verdade, a gente vai até ver um vídeo onde foi feita uma reprodução da velocidade com que esse incêndio aconteceu, certo? Então eles viram que foi um incêndio que causou grande destruição, porém eles queriam entender o porquê daquele incêndio ter evoluído de uma maneira tão rápida assim, para causar 48 mortes e uma quantidade enorme de feridos. E segundo, foi 2 bombeiros mortos por explosão na Suécia, sendo que nesse evento não tinha nenhum gás inflamável, não tinha GLP, não tinha nenhuma fonte de gás inflamável ali, e teve uma explosão e 2 bombeiros foram mortos. Então eles levantaram a hipótese do que poderia estar acontecendo naqueles eventos e aí iniciaram os estudos. Como os senhores podem ver na foto, a foto que está aqui em cima, nós temos um exemplo de um backdraft, é um treinamento, é um container preparado para esse tipo de fenômeno, mas um backdraft tinha a força a força capaz de matar um bombeiro. É uma onda de choque muito violenta. A gente vai ver vídeos mais à frente da geração do backdraft, mas para a produção desse backdraft, você só precisa de um ambiente compartimentado, um ambiente fechado e madeira e pallet, só isso. Você não precisa usar nenhum acelerador, você não precisa usar nenhum líquido inflamável para você obter esse resultado. É a própria fumaça carregada com bastante combustível, que quando abre-se as portas desse container, você tem a entrada súbita do comburente, que aí você chega numa mistura ideal combustível-comburente, e aí você tem essa explosão. Tá? Então é isso que é o backdraft, a gente vai falar com mais calma dele para frente. Porém, é uma explosão com uma violenta onda de choque que é produzida somente por madeira no incêndio compartimentado. Tá? Então, foram iniciados estudos naquela época e o início da doutrina CFBT, que significa Compartment Fire Behavior Training, ou seja, um treinamento de comportamento do fogo interiores. Foi desenvolvido pelo chefe dos bombeiros Ander Lauren, aliado a 2 cientistas, o Matt Rosander e o Christer Giselson. Então, o Ander Lauren ele liderou aí os estudos do CFBT e começou a reproduzir incêndios em uma menor escala, através de um container, mas ele começou a desenvolver os incêndios naquele container para observar como que aquele incêndio ia evoluindo e o quão letal ele poderia ficar com o passar do tempo. Na foto aí, os senhores conseguem perceber um dos treinamentos que fazemos até no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, que é um fenômeno de observação aos fenômenos aos fenômenos do fogo, ao próprio desenvolvimento do incêndio, com o combate ao término do desenvolvimento completo do incêndio. Então, a partir desse exercício, a gente consegue ver muito bem como o incêndio se desenvolve, como ele evolui, como a fumaça vai ficando densa, como ela vai ficando carregada, como a sua visibilidade vai sendo prejudicada. Então, a partir desse tipo de treinamento específico, que as novas doutrinas, os novos métodos de combate foram sendo desenvolvidos. Perfeito? Bom, vamos falar a respeito dos conceitos dessa doutrina do CFBT. A gente busca um amparo teórico acerca do desenvolvimento do incêndio, visando a predição do comportamento do incêndio e combustibilidade da fumaça. Entendam que em incêndios o grande vilão está longe de ser o foco, tá? O grande vilão é a fumaça. Tá? A fumaça ela tem a capacidade de não só intoxicar todas as vítimas, mas a capacidade de levar caloria para todo o ambiente, e uma vez que ela entra em chamas, é bem difícil de controlar esse incêndio. Tá? Segundo, o conceito de otimização da aplicação da água. Então, primeiro, a gente quer entender como é que funciona o incêndio. Segundo, a gente quer saber como que a gente otimiza a nossa aplicação de água. Tá?
E terceiro, a gente vai priorizar um combate interior, sempre que possível. Tá? O combate interior a gente consegue fazer um combate mais assertivo, mais preciso, diretamente ao foco. Claro, de maneira bastante consciente, não é simplesmente achar o foco e jogar muita água, porque isso vai prejudicar você, sua guarnição, vítimas que estiverem naquele local. Então, uma característica muito clara dessa nova doutrina é a utilização de pouca água, pouquíssima água, justamente porque os combates são predominantemente no interior da edificação. Claro que nessa doutrina também tem ataques do lado de fora, porém, visto um determinado cenário e ele te dá condições de você entrar, você vai entrar e fazer o combate direto ao foco, ok? Bem, quais são as vantagens dessa doutrina? Por que a gente vai passar a estudar isso? Primeiro, que você tem um maior controle da fumaça, onde você consegue, através de pulsos, resfriar essa fumaça e diluí-la, fazendo com que ela tenha muito mais dificuldade de entrar em combustão. Bacana? Segundo, a gente vai usar alta pressão e baixa vazão, para que a água saia bastante pulverizada. Quanto mais pulverizada estiver essa água que a gente aplicar aos incêndios, maior capacidade de absorver calor essa água vai ter, e aí a gente consegue, com menos água, ter um potencial muito maior de combate. Terceiro, alto poder de controle do incêndio, obviamente, já que a gente está utilizando ao máximo o nosso recurso. Aumento na segurança das operações, porque você está expondo o mínimo à sua guarnição. Não prejudica vítimas que porventura possam estar dentro do combate a incêndio, dentro de um ambiente de chamas. Tá? Maior capacidade operacional com menos militares da guarnição, isso é fundamental para os dias de hoje. As nossas guarnições elas são reduzidas naturalmente, então a gente tem que fazer mais com menos. Então, 2 militares eles têm que saber operar muito bem uma linha de mangueira com esguicho, para que eles consigam ter sucesso e efetividade na operação. Menor utilização de água, isso daí parece ser óbvio. A gente precisa de menos água nas operações, para que a gente não conte com recursos extras. Claro que a gente pode solicitar recurso extra, mas se a gente conseguir fazer um combate efetivo com 1.000 litros d'água, e é possível, acreditem, é possível fazer até com 1.000 litros d'água ou menos, claro, dependendo do tamanho do incêndio, ótimo, a gente gastou menos recursos e conseguimos chegar no nosso objetivo. Menos esforço físico, afinal, não tem razão pela qual ficar se sugando desnecessariamente, então a gente consegue alcançar o objetivo com maior velocidade. E, obviamente, menos tempo na operação. Então é chegar, saber o que fazer, otimizar o máximo de recursos que você tiver, garantindo a maior segurança para você e para sua guarnição, se desgastar o minimamente possível e retornar para o quartel o mais rápido possível para a próxima operação. Ok? Então, basicamente, essas são as vantagens aí dessa nova doutrina. E o que é o 3DWF? 3DWF é uma sigla que é uma neblina de água tridimensional. Os senhores já devem ter visto em alguns quartéis, em treinamentos, até tiveram instruções itinerantes em alguns quartéis da corporação explicando um pouco dessa nova doutrina. E o 3DWF é um método de combate na qual a gente utiliza altíssima pressão com baixa vazão e pouca água. Se os senhores perceberem na foto, você tem um militar, na verdade, mais uma vez, não sei nem se é militar, né, mas um bombeiro, abrindo o esguicho e fechando rapidamente. Quando você faz isso, claro que numa determinada pressão na viatura, na galonagem certa no seu esguicho, você consegue fazer, observa essa segunda foto aqui, você consegue fazer com que fique como se fosse uma neblina, uma névoa em suspensão. Essa neblina, quando aplicada sob o foco ou sobre a fumaça, você consegue retirar o máximo de calor desse incêndio. Então, se você aplicar uma neblina dessa no incêndio, seja na fumaça ou no foco, dificilmente vai ter água escorrendo, o que é um cenário muito comum nas operações de combate a incêndio, né? Principalmente em edificações elevadas, onde é aquela loucura de água descendo pelas escadas. Então, por quê? Porque, na verdade, essa água está no chão, essa água está escorrendo, essa água ela não foi aproveitada ao máximo. Então, uma vez que você aplica esse novo método, você consegue ter uma efetividade excelente do seu recurso, excelente, e você gasta muito menos água no combate desse tipo, certo? Então, finalidade do 3DWF: resfriar os gases que estão na fumaça e minimizar a ocorrência de um rollover, flashover ou backdraft.
que são exemplos de fenômenos extremos do fogo. A gente vai falar um pouquinho deles mais para frente, tá? Reduzir a concentração de gases inflamáveis presentes na fumaça. A fumaça, com o desenvolvimento do incêndio compartimentado, cerrado por paredes e teto, essa fumaça cada vez mais vai ficando inflamável, cada vez mais. Até chega um momento que essa fumaça entra em ignição, tá? Instantaneamente caracterizando o flashover. A gente vai ver um vídeo no final da instrução que vai caracterizar muito bem isso, tá? Mas a fumaça ela é repleta de gases inflamáveis. Então, quando você vai aplicando água nessa fumaça, de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, você vai prejudicando, vamos dizer assim, atrapalhando essa fumaça de entrar em combustão uma vez que você está diluindo ela, tá? Bom, perturbar minimamente o balanço térmico. O que seria o balanço térmico? É justamente a divisão do plano neutro, do que é fumaça e do que não é fumaça. Da faixa de fumaça, que é delimitada pelo plano neutro, e abaixo desse plano neutro é a área que é visível, a área onde não tem fumaça ainda. Então, se você aplicar um jato compacto direto na fumaça, você vai perturbar todo o balanço térmico da fumaça, onde você vai prejudicar sua visibilidade, você vai produzir um alto volume de vapor d'água. Então, a finalidade de você abrir e fechar rapidamente os guichos, aplicar pouca água, é você perturbar minimamente o balanço térmico para que você consiga ficar dentro daquela edificação, ok? Já disse, né? Produzir pouco vapor d'água. E é isso, só voltar aqui rapidinho. Então, essas são as vantagens aí dessa nova doutrina do 3DWF. Ah, capitão, mas qual tipo de jato eu uso? A gente vai falar com calma na aula de técnicas, tá? Se vai ser o jato neblinado curto, o amplo, o estreito, o médio, vai ser pulso longo de alta vazão, se vai ser jato compacto. Dependendo de cada situação, a gente vai aplicar um tipo de jato específico, a gente vai falar com isso mais à frente. Por isso eu quero que os senhores se familiarizem com esse nome, com essa nomenclatura e as vantagens dessa nova técnica de aplicação. Beleza. Com relação ao ensino do combate a incêndios no CBMERG. Já disse anteriormente, né, que os órgãos de ensino vêm aos poucos trabalhando para que a quantidade máxima de militares venham absorvendo essas novas doutrinas, tá? Para que quando a gente chega num determinado combate a incêndio, seja você um especialista em combate a incêndio urbano ou não, você tenha uma noção e um entendimento mínimo do que está ocorrendo naquele incêndio, que a gente consiga falar uma mesma linguagem, tá certo? Para que os senhores entendam qual tipo de técnica vai ser usada, por que tem que ter uma lente de recirculação na viatura. Então, todos os cadetes recebem esse treinamento, todos os militares que passam no Cefap estão tendo esse treinamento também. E agora vejo os senhores também de absorverem esse conteúdo, perfeito? E também é importante também os senhores terem conhecimento desse conteúdo para discutir, debater, sabe, com outros militares ou até mesmo fora da corporação, né, entre amigos, enfim, você vê uma matéria, vê uma notícia na televisão, você saber o que está acontecendo ali, o que pode ter acontecido, então você tem um cabedal técnico para discutir operações de combate a incêndio, tá? Bem, aqui eu tenho fotos, né, não somente aqui do CECIL, que é o curso de especialização de combate a incêndio urbano do CBMERG, mas eu tenho aqui de Alagoas também. Bem, os outros dois eu não me recordo agora de onde são, certo? Acredito que é do Sul e o outro eu não me recordo de onde que é. Porém, essa nova doutrina não é exclusividade do Corpo de Bombeiros do Rio, tá? Todo o Brasil recebeu essa nova doutrina, que chegou primeiramente no Espírito Santo, e aí esse conhecimento foi se espalhando pelo Brasil, tá? Então, como um todo, já está bastante evoluído esse tipo de treinamento do CFBT, as técnicas de 3DWF. É um assunto que já vem há algum tempo, entrando nos bancos escolares das corporações ao redor do Brasil, tá? Bem, para finalizar, a gente vai fazer duas atividades essa semana, tá? Uma primeira atividade vai ser a leitura do artigo Pensando o Combate a Incêndio, e a segunda vai ser a leitura de um outro artigo, A Ineficiência do Modelo Tradicional de Treinamento em Pátio Aberto. São artigos curtos, se eu não me engano, um tem 15 folhas, outro tem 10 folhas. E a leitura desses artigos vai ser fundamental para que os senhores façam os fóruns de acompanhamento ao término da semana, tá? É uma leitura bem tranquila, bem suave, não é nada muito pesado, técnico, nada disso. Tenho certeza que os senhores vão gostar da leitura, vão ler e vão se identificar com o que o autor está escrevendo. Na verdade, um dos autores, o autor de um dos artigos
é o Tenente Coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que é um dos precursores aí nessa área de combate a incêndio no Brasil. Então, tenho certeza que os senhores vão gostar do texto que vão ler. Tá? Vou colocar no ambiente virtual esse texto, os senhores leiam esses 2 artigos e no fórum de acompanhamento a gente discute um pouco mais a respeito deles. Tá? Para finalizar, eu vou mostrar um vídeo agora a respeito da diferença do combate, de uma técnica de combate bem aplicada e uma técnica de combate aleatória, vamos dizer assim, uma simples aplicação de água ao foco. Tá? Então, quando você sabe o que você está fazendo no combate incêndio, você tem efetividade muito maior. Tá? Que é o segundo caso, que é o segundo vídeo. E o primeiro vídeo vai mostrar simplesmente a ação de você aplicar água ao fogo. E vocês vão ver como você consegue obter muito mais com bem menos recursos. Ok? Bom, vou mostrar para os senhores aqui um vídeo que na verdade mostra o desenvolvimento de incêndio em 2 quartos, vamos dizer assim, 2 cômodos, certo? Na verdade, um cômodo tem a proteção por sprinkler e o outro não tem. O objetivo aí do fabricante obviamente, vender o sprinkler e mostrar a efetividade do processo, do produto. Porém, quero que os senhores observem o cômodo aí que não tem proteção por sprinkler. Tá? Depois de a gente observar, deixa eu tentar pausar o vídeo aqui, depois de a gente observar o desenvolvimento do incêndio, vou narrando um pouquinho o desenvolvimento do incêndio, a gente vai falar a respeito desse assunto na próxima aula, que vai ser desenvolvimento dos incêndios, mas quando esse incêndio estiver completamente generalizado, observem a atitude dos bombeiros no combate a esse incêndio, tá? A quantidade de água que eles vão usar, o tempo que eles vão gastar ali naquela operação. Quero que os senhores, principalmente nesse vídeo, observem isso, quando o incêndio já estiver completamente generalizado. Tá? Mas para não perder viagem, eu vou falar também a respeito do desenvolvimento do incêndio. Okay? Então vamos lá. Bem, aí o que importa agora é esse cômodo aí da esquerda do vídeo. A gente tem um incêndio em fase de desenvolvimento, onde já tem uma fumaça bastante negra, e os senhores conseguem perceber na parte de cima, lá atrás, uma fumaça mais branca, né, mais acinzentada, que pode representar, deixa eu até pausar que está rápido aqui. Então aqui é uma fumaça branca que pode representar vapores inflamáveis em virtude da termólise. A gente vai falar muito desse assunto na próxima aula, desse termo, termólise, tá? Mas observem aqui, eu já tive até que pausar o vídeo, mas os senhores vão começar a perceber que o que vai entrar em chamas aqui agora vai ser a fumaça, tá? Então a gente vai entrar na fase de incêndio generalizado, que é o flashover, na verdade, onde todos os combustíveis de um determinado cômodo entram simultaneamente em combustão, tá? Isso é provocado principalmente pela ignição da fumaça. Então percebam que o incêndio ele foi se desenvolvendo de maneira muito rápida, mas quando eu falo que a fumaça é grande vilã, é por causa disso. Quando ela é bastante sobrecarregada, com muito vapor inflamável dentro dela, tem um contato com altas calorias, e ela tem capacidade de se inflamar, que é o que vai acontecer. Tá? Então observe que a fumaça começa a pegar fogo. Tá? A fumaça começa a pegar fogo, e aí a gente entra no incêndio generalizado, certo? Tem um flashover e esse é um incêndio generalizado. Nesse caso aí não tem como fazer combate ofensivo, combate no interior, tá? Não tem como. Bom, perceba a atuação dos bombeiros, certo? Nós temos 2 linhas, então um bombeiro joga água mais direcionada ao foco, o outro vem com jato neblinado, perfeito? E eles estão jogando água aí, você vai fazer 10 segundos, tá? Então, o problema é resolvido, de certa forma, só temos fumaça branca proveniente do vapor d'água e de vapores da termólise, porém os senhores conseguem perceber nitidamente que eles simplesmente jogaram água no fogo, né? Não se preocuparam ali nesse caso, com a quantidade de água que foi gasta nesse combate, entre outras coisas como a segurança da guarnição, caso tivesse algum militar ali dentro, uma vítima, eles simplesmente aplicaram água no foco do incêndio, tá? Bacana. Vou avançar um pouquinho aqui. Legal. Agora a gente vai ver aqui no Rio, né? Que é o mesmo ensaio, na verdade. São aí 2 quartos, é muito parecido.
Porém, eu quero que os senhores observem como que é a abordagem feita pelos especialistas, no caso, de combate a incêndio urbano, quando o incêndio está completamente generalizado. Aí os senhores vão ver a diferença de saber o que você está fazendo, né, em determinada situação, e que isso é completamente diferente do que simplesmente jogar algo no fogo, tá? Observem. Então o incêndio se desenvolve de maneira muito rápida. Vocês conseguem perceber mais uma vez que você tem a fumaça entrando em ignição muito rapidamente. E aí a gente inicia uma abordagem de 4 apoios que a gente fala, que é de joelhos. Tá? Uma vez que no combate interior, no combate ofensivo, não tem condições de você ficar em pé, tá? Por causa da radiação, por causa do feedback radiativo. A gente vai falar isso com mais calma nas próximas aulas. Tá? Mas observem que esse é o Tenente Fábio Ferreira, ele vai aplicar ali um pulso longo de alta vazão, que é uma das técnicas que os senhores vão ter contato durante o curso. Né? O esguicho pistola ele tem 4 regulagens de vazão, então ele vai colocar na vazão de 125 galões por minuto e vai aplicar um I, ou seja, ele vai fazer um traço de cima para baixo com duração ali de mais ou menos 2 segundos. Vai aplicar ali um pulso neblinado estreito médio, tá? Então, ou seja, ele sabe qual técnica que ele vai usar nesse exemplo, nessa situação, nesse cenário que é um incêndio completamente generalizado, tá? Observe. Ok, aplicou o I uma vez, certo? É um cômodo de dimensões pequenas, então por isso que ele aplicou o I. Aguarda um pouco, ele espera um certo tempo, vai aplicar mais uma vez. Ok, basicamente incêndio debelado. Então a quantidade de álcool que foi usado nesse caso é uma quantidade muito menor do que a anterior. O resultado é o mesmo, certo? Na verdade, eu digo o resultado mesmo é o incêndio foi debelado. Bacana, mas o recurso utilizado foi muito menor, o tempo de exposição, o tempo de operação foi muito menor também. Então, esse foi só um exemplo para que os senhores entendam por que a gente vai passar a estudar a partir de agora essas novas doutrinas, tá? Só avançar um pouquinho aqui o vídeo. Bem, aí ele vai aplicar ali uns pacotes d'água, que é uma outra técnica também, para encerrar de vez esse combate, tá? Mas sim, enfim, os senhores conseguem perceber que acabou, basicamente. Tá? Bem, senhores, então é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Leiam os artigos, tá certo? Respondam o fórum de acompanhamento, que vai estar disponível lá ao término dessa semana. E também o questionário, que o questionário vai ser dessa instrução. Na verdade, essa instrução é mais um bate-papo, tá? Vai ter uma perguntinha ou outra realmente dessa instrução de hoje, mas é uma coisa bem básica, que vai ser a nossa verificação especial e também das nossas próximas 2 aulas. Então, essa semana temos essa primeira aula e mais outras 2, tá certo? Próxima, desenvolvimento de incêndios e fenômenos de comportamento extremos do fogo. E a outra aula, fase de operação de combate a incêndio. Os senhores vão juntar essas 3 aulas, assisti-las, entendê-las e fazer o fórum de acompanhamento vai ser baseado nos artigos e a VESP vai ser baseada nessas 3 aulas dessa semana. Ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos e contem comigo, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode colocar no fórum de dúvidas que eu vou estar pronto a responder os senhores, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.